Daí, pessoal, mais uma resolução. Um triângulo tem seus vértices definidos pelas coordenadas cartesianas A, 11 e 8. O ponto B tem -4 e -10 e o ponto C, -3 e 2. A mediana relativa ao vértice B mede. É interessante que se saiba, primeiro, o que é a mediana e, segundo, é necessário que se faça um esboço desse triângulo para garantir um acerto aí no procedimento, né, no caminho adequado para a resolução. Então, primeiro, o que significa mediana? A mediana, ou uma das medianas de um triângulo, é a distância, né? É a medida de um vértice, é a distância de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Do lado oposto a esse vértice. Então, é uma definição assim bem informal. Como eu te falei, desenhando um triângulo qualquer, um esboço, né, um esquema, vai te ajudar um pouco. Se eu coloco aqui, ó, como ele pede mediana relativa ao vértice B, é interessante didaticamente pensar no B aqui em cima. Então, é relativa ao vértice B. Então, eu tenho que ir até onde? Até o ponto médio do lado AC. Tá aqui os outros vértices. Então, aqui, ó, é o ponto médio de AC. E, portanto, esse segmento aqui é a mediana. Então, essa aqui vai ser o tamanho da mediana, do B até o ponto médio de AC. Então, esse é o caminho resolutivo. Então, eu vou pensar assim, eu vou primeiro calcular esse ponto médio. E aí, lembra que x do ponto médio é o x de um ponto, x do A, mais x do C, divide por 2, né? Já que eu quero o ponto médio entre A e C, x do A mais x do C divide por 2. E o y do ponto médio vai ser o y do A mais o y do C dividido por 2. Substituindo isso, o x do A é 11 mais o x do C menos 3. Então, 11 menos 3 divide por 2. Isso dá 8 por 2. X do ponto médio é 4. Y do ponto médio. O y do A, 8. O y do C é 2. Então, é 8 mais 2. Divide por 2. Isso é 10. Divide por 2. E aí eu tenho o y5. Portanto, o ponto médio é 4 e 5. Então, esse ponto aqui, ó, é 4 e 5. Então, a distância entre esses dois pontos, a distância do ponto B até o ponto M, isso vai ser a mediana que eu estou procurando. Então, na realidade, é a distância entre dois pontos. Uso a regra prática, colocando um ponto em cima do outro. O ponto B é -4 e -10. Isso aqui é o ponto B. O ponto M, acabei de calcular, é 4 e 5. Para calcular a distância, eu uso a regra prática. Passo um traço, distância BM, que é a mediana, vai ser igual a uma raiz. Lembra que sempre tem raiz na distância. E faço aqui as distâncias entre os x, do -4 até o 4. Do 4 negativo até o 4 positivo, vou dar 8 passos, né? A distância de -4 até 4 é 8. Então, aqui eu tenho 8 ao quadrado. A distância do -10 até o 5 é 15, né? Eu tenho 10 situações negativas, mais 5 situações positivas. Então, para atravessar do -10 até o 5, eu tenho aí que me deslocar
15 unidades. Então, de menos 10 a 5 é 15. Então, aqui 15 ao quadrado. Isso aqui eu sempre vou somar. Isso vai me dar raiz quadrada de 64 mais 225. Então, a distância DBM, que é a mediana, resulta na raiz quadrada de 289. E a raiz de 289 é 17. Então, DBM, que é a mediana, é igual a 17. Alternativa B. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.